Preste atenção. Muitas pessoas, pessoal, começam do caminho inverso, saem da faculdade e a primeira coisa que tem em mente é: vou abrir minha empresa, eu vou ser empresário, eu vou ser dono de construtora. E o que é que faz? Procura um contador, abre um CNPJ, contrata um estagiário ou um auxiliar administrativo, monta um escritório como esse que não é barato. Eu lembro quando eu montei isso aqui há 4 anos atrás, 3 anos atrás, eu gastei quase 70 mil reais. Não lembro ao certo, tá, pessoal? Mas para montar, reformar, estruturar tudo. E o que é que acontece? Ele começou a ter uma empresa? Não, ele começou a ter dívida. Olha que louco. Olha a pressão que a pessoa tem de saber que todo mês tem que faturar no mínimo 3 mil reais para arcar as despesas do escritório. Isso não é meio de vida. Você se sente primeiro pressionado, improdutivo e você acumulou uma dívida. Escritório, CNPJ, ele não tem que ser um problema quando você vai dormir. Ele não tem que ser um problema no final do mês. Ele tem que ser a solução. O CNPJ ele tem que dar lucro e não preocupação. Então, eu conheço muito amigo meu que abriu empresa e quebrou nos 2 primeiros anos. Eu conheço pessoas que abriram CNPJ, foram trabalhar com obra pública, achando que a ilusão de obra pública ia deixá-lo rico. Muito pelo contrário, as falcatruas e os desvios de dinheiro quebraram essas empresas. Pessoas que acumularam dívidas na Receita e até hoje não conseguiram pagar, porque acharam que o CNPJ é a solução. E eu vou dizer aqui agora, claramente, não abra CNPJ ainda. Tem um momento certo para você abrir e é isso que eu vou explicar aqui nessa live. Faz sentido para você? Segundo, você não precisa de CNPJ. Você pode começar a ganhar muito dinheiro sem ter CNPJ e aí vai chegar um momento que é caro não ter CNPJ. Olha que louco! No começo, se você começa de forma desestruturada, desorganizada, vai ser caro ter o CNPJ, porque você adquiriu dívidas para pagar. Já vai ter outro momento que vai ser caro não ter CNPJ. Vai chegar um momento que o teu imposto vai estar tão alto que não vai valer a pena. Que é melhor abrir um CNPJ. Por quê? Porque você está pagando mais imposto como pessoa física do que como pessoa jurídica. E aí sim, na minha opinião, esse é o momento exato de você ter seu CNPJ, de você crescer como empresa. Concorda comigo? Deixa eu perguntar, você conhece alguém que abriu uma empresa e quebrou nos primeiros 5 anos? Nos primeiros 2 anos? Comenta aqui no YouTube, comenta aqui no Instagram para eu ter o retorno de vocês. Comenta aqui para mim, pessoal. Preciso só do retorno para poder continuar. Você conhece alguém que quebrou a empresa? Que hoje está frustrado, decepcionado? Que se você perguntar para ele, vamos abrir uma empresa, o cara vai dizer, Deus me livre. Por quê? Ele pegou trauma de ser empresário. Felipe, então você está me dizendo que eu, recém-formado, ou eu com anos de mercado, eu posso atuar hoje sem ter CNPJ? Eu posso começar a trabalhar e ganhar dinheiro hoje sem ter CNPJ? É isso que você está me dizendo? Sim, é isso mesmo! Você não precisa de CNPJ, tira isso da sua cabeça! Não é de CNPJ que você precisa de serviço, você precisa de obra, você precisa de dinheiro, você precisa de projeto. Você não precisa de CNPJ. E eu estou gritando para que entre na sua cabeça isso de uma vez por todas. E eu vou fazer uma pergunta para você. Para fazer projeto, você precisa de CNPJ para fazer projeto? Você precisa de um computador, conhecimento e um cliente. Na ordem correta, você precisa primeiro de um cliente. Depois você precisa do computador e do conhecimento. Por que, Felipe? Por último, conhecimento. Porque se você não tem um conhecimento e tem um computador, você tem como adquirir esse conhecimento e fazer o projeto. Para de desculpinha. Para de achar que o mundo é perfeito, que não é não. Então responda aqui pra mim, eu preciso de CNPJ para fazer projeto? Não, mas o Felipe, o cara tá me pedindo nota fiscal. E aí o que é que eu vou fazer? Nota fiscal como pessoa física, profissional autônomo. Ah, mas eu pago muito imposto como autônomo. Você acha caro pagar imposto de um projeto ou você prefere pagar contador todo mês e os impostos e tributos de acordo com um ano inteiro? CNPJ gera custo, é um filho. E eu vou mostrar para vocês em média quanto você gasta para abrir um CNPJ daqui a pouco. Então, para fazer projeto, eu não preciso de CNPJ. Felipe, e se eu for trabalhar
Com avaliações e perícias. Se você for trabalhar para pessoa privada, para pessoa física, ou até uma pessoa jurídica que não seja vinculada a um banco, você também não precisa de CNPJ. Você pode fazer como um profissional autônomo. Então, avaliações e perícias. Ó, asterisco. Se for para banco, precisa de CNPJ. Se não for para banco, não precisa. Quando eu falo projeto, eu já abro um leque aqui para projeto arquitetônico, estrutural, hidrossanitário e elétrico. Então você tem aqui no mínimo 4 opções para trabalhar. 4 opções para trabalhar. Felipe, qual área mais eu não preciso de CNPJ? Olha, se você vai trabalhar com planejamento e controle, como assim, Felipe? Você também não precisa. Se você vai trabalhar fazendo planejamento, prestando consultoria para construtoras, para a empresa, fazendo apenas planejamento e controle das obras, sem estar lá no campo de batalha como gestor executando, tá? Você não precisa de CNPJ. Você precisa ter uma pessoa física e emitir nota para aquela pessoa, caso ela peça, porque tem muita gente que nem pede, aceita apenas um recibo. Então, você não precisa de CNPJ. Eu já te mostrei aqui 3 áreas que você não precisa de CNPJ. Felipe, me diz mais, qual área eu não preciso de CNPJ? A área que eu mais gosto de atuar e a área que eu trabalho. Ó, gestão de obra. Quer dizer que para executar a obra eu não preciso de CNPJ? Não, você pode executar como pessoa física. Felipe, mas é um pouco mais caro. É um pouco mais caro, mas é um pontual. Eu só vou pagar imposto referente a uma obra. Eu não vou estar pagando um contador todo mês. Então, gestão de obra, seja obra privada, tá, gente? Com recurso próprio, eu não preciso de CNPJ, a não ser que o cliente exija que seja uma empresa, mas eu não preciso. Eu posso fazer contrato por administração, como eu ensinei ontem, e gerenciar a obra do cara, ganhar dinheiro gerenciando a obra, inclusive sem risco nenhum, como eu expliquei na aula de ontem da maratona. 2. Ainda posso trabalhar sem CNPJ com financiamento. Ah, meu Deus, eu não sabia! Para fazer financiamento da construção, eu não preciso de CNPJ. A Caixa aceita trabalhar por administração como pessoa física. Já para construir, para vender, aí eu tenho que ter CNPJ, tá? Então, ó, quantas áreas de atuação você pode atuar sem precisar ter um CNPJ? Por que você está preocupado com isso? Por que você está preocupado com isso? Quando o cara contrata, muitas das vezes ele não está preocupado em contratar a Z, não. Ele não está preocupado em contratar a Z, não. Ele está preocupado em contratar o projeto da arquiteta Fernanda Soares. Ele está preocupado em procurar a execução de obra do engenheiro Felipe Soares. É da pessoa. As pessoas primeiro compram quem você é, para depois comprar a sua marca. No meu caso, a Z Construções. A maioria dos clientes vem pelo meu nome. Óbvio que a empresa hoje já tem um nome conhecido no mercado. Já tem know-how. E aí a empresa também atrai clientes. Mas eu não posso começar a fazer a escada de jeito errado. Eu tenho que ter degrau por degrau, subir de forma correta para você não quebrar, para você não se frustrar, para você não se decepcionar, para depois você não estar em depressão, desesperado, trabalhando de outra coisa, porque tomou decisões erradas. Por isso você tem que ficar comigo aqui nessa live. Por isso você tem que entender, por isso você tem que participar do intensivão, para saber que dá para ganhar dinheiro sem ter que gastar milhões, para saber que dá para trabalhar com obra sem precisar nem gastar tanto. Faz sentido para vocês aqui? Eu quero que você me responda aqui, Felipe. Eu preciso de CNPJ para ganhar dinheiro? Meu amigo, se você ainda está pensando isso, me desculpa, cara. Você está fadado a fracassar. Ou tem grandes chances, não estou torcendo para que isso aconteça, mas tem grandes chances que você leve prejuízo ou que você trabalhe sob pressão. E eu vou explicar por quê agora. Primeiro eu mostrei que eu não preciso. Primeiro eu mostrei que eu preciso de quê? De conhecimento. Preciso saber fazer, ó. Projeto. O que é que eu preciso ter? Um computador e cliente. Avaliação. O que é que eu preciso ter? Alguém para trabalhar. Preciso de cliente. Planejamento e controle. Eu preciso de quê? De um computador para armazenar as informações. Cliente. Gestão de obra. O que é que eu preciso ter? Cliente. Gente, ó.
O que é mais fácil? Fazer o projeto ou ter o projeto para fazer? O que é mais fácil? Executar uma obra ou ter a obra para fazer? Cara, acredite se quiser, o que tudo tem em comum aqui é que para tudo eu preciso ter para quem projetar, para quem executar, para quem fazer. Então um ponto-chave de tudo isso é o cliente. O segundo é saber fazer, ter competência para isso. Eu não preciso em momento algum de CNPJ para isso aqui. Faz sentido para vocês? Parecendo um pastor, para com isso, cara. Valeu, Douglas, muito obrigado. Posso continuar então? Entrou na cabeça que eu não preciso de CNPJ? Felipe, mas por que você fala tanto que tomar a decisão de abrir um CNPJ na hora errada pode ser cravar a minha sentença de quebrar, de falir? Por que você fala tanto isso? Olha, CNPJ, ele tem custos. E eu vou explicar para vocês como é que a gente tem que calcular os custos para poder tirar um CNPJ. Óbvio, gente, que isso aqui tem algumas variações. Que variações são essas? Os custos iniciais. Vou botar aqui até os custos entre parênteses. Os custos iniciais. Disso aqui vai depender da sua cidade, do seu estado, do seu regime de tributação, tá bom? Do regime de tributação da sua empresa, tá? Do seu contador. Mas vamos lá. Para abrir um CNPJ, eu preciso pagar um escritório de contabilidade. Eu preciso contratar um contador. Eu vou botar elas por elas o preço do meu contador aqui, tá? Do Rodrigo, tá? Ó, vamos supor que o meu contador, eu pago uma taxa para ele, eu vou botar valores redondos, gente. Eu não tenho calculadora na mão, não tenho nada. É só para exemplificar. Eu tenho aqui, ó, para contratar um contador para ele abrir a empresa, custo de abertura, ó, honorários de abertura. O contador hoje, dependendo do contador, tá, gente? Você vai encontrar contador de R$100, você vai contratar, você pode encontrar um contador de R$300, só que o contador, ele é seu melhor amigo. Eu digo isso porque meu avô, quem já me acompanha há muito tempo, eu mostrei o caso de uma nojenta, uma pessoa que não é profissional, que levou meu avô, um cara de 76 anos, a entrar em depressão, porque ela estava burlando os impostos dele. Ele estava, entre aspas, sonegando sem saber, ele pagava o boleto, só que esse boleto não era da Receita, e ele estava devendo aí aproximadamente R$130 mil, uma dívida que ele não tem. E até hoje ele paga um parcelamento de quase R$4 mil por mês de uma dívida que ele pagou e está na justiça entre a contadora e ele. É uma nojenta, literalmente. Eu tenho raiva de falar sobre isso, que eu lembro da situação. E um cara que eu conheço que não tem maldade alguma, um cara que eu conheço que é da roça como meu avô, que odeia dever às pessoas, ele adquiriu uma dívida que ele, teoricamente, vai morrer e não paga. Meu avô tem 76 anos, a dívida está feita em 6 anos aí. Então, imagina só se tem uma dívida que não é sua, por negligência. Tem um documento, meu avô ele tem um supermercado, tem um documento chamado DCTF. O que é esse DCTF? São os informes mensais que toda empresa, tá certo, que é do lucro presumido, você vai ter que fazer o seguinte, você, ou lucro presumido ou lucro real, você emite essa DCTF, que é o informe de rendimento mensal. Cara, essa mulher passou 4 anos sem fazer esse informe. Sabe quanto é a multa? A multa por não informar um mês? R$500. Multiplique aí por 4 anos de forma a R$500 por mês, de formas a acumular juros e multas. Pois é, imagina a situação. Então, cuidado com o contador que você contrata. O contador pode ser sua maior dor de cabeça. Tem coisas que não vale a pena baratear. O Jackson disse o seguinte, CNPJ não quebra, o que quebra é a má gestão. Depende muito, Jackson, eu respeito a tua opinião, mas eu vou explicar por que aqui algumas pessoas quebram devido ao CNPJ. Elas quebram não é só por falta da gestão, é simplesmente por não ter cliente e achar que o CNPJ vai ficar ali para sempre, não. Existe custo. Imagina só, você passou 3 meses sem conseguir pegar nenhuma obra, sem pegar nenhum serviço. Quem vai embarcar com essas contas? Porque eu diluo as contas de forma anual. Então, abrir o CNPJ, muitas das vezes você está cravando a sua sentença. Ele é um ponto de início a você ser fadado ao fracasso. Se você assistiu o começo da live, você deve ter entendido o que eu estava falando. Então, voltando aqui. Honorários de abertura. Eu vou colocar o valor que o Rodrigo cobra hoje para abrir uma empresa.
os honorários do contador, tá? Isso não é nenhuma taxa, não. É quanto você paga para o contador abrir. Em torno de R$1.000, ó. Tem contador que cobra 800, tem contador que cobra 1.100, vai depender muito do seu escritório. Então, para abrir a empresa, você paga para contabilidade, só para abrir, tá? Aqui na minha região, esse valor aqui é variável, eu vou botar aqui entre parênteses, ó. Variado. Vai aí você arriscar em um mais barato, eu prefiro garantir com maior qualidade, que arrume solução para mim. Então, ó, eu tenho aqui os honorários, eu tenho aqui, ó, taxa da receita. Essa taxa da receita vai depender do teu KNAI, vai depender de um monte de variáveis. Vamos supor que para construção civil, isso aqui fica em torno de R$600. É por ano, tá? Esse aqui no caso é a taxa de abertura, perdão. Nós temos outra coisa que é a taxa de localização. Essa taxa de localização, ela é paga para um município, é para dizer que a minha empresa é aqui de Maceió, para poder emitir as notas por aqui, taxa de localização. Ela é paga 2 vezes por ano, tá? 2 vezes por ano. Aqui, a última vez que a gente pagou, porque a gente está sendo isento, de acordo com o problema que está tendo aqui na cidade, a gente foi isentado esse ano, mas ano passado ela era R$900 cada uma dos semestres. Então vai ficar em torno de 1.800 um ano. Eu vou arredondar para 1.500 para ficar redondo aqui, tá, gente? Para não perder tempo fazendo conta. A taxa de localização ela é 1.500 por ano. Se eu for pegar agora taxa de localização, taxa da receita, honorários de abertura e acrescentar a mensalidade do contador mensal, eu vou considerar aqui metade do que eu pago. Vou considerar aqui R$500 de contabilidade. Felipe, o que é que vai variar o teu contador? Primeiro, o escritório que está te atendendo. Segundo, o contador. Terceiro, que vai variar é o trabalho que tu dá. Tu tem quantos funcionários de carteira assinada? Qual o serviço que tu emite? Quais são os tipos de nota? Isso tudo você vai conversar com a empresa que vai te prestar serviço para chegar no denominador comum. Vamos supor que mensal seja R$500 que você pague de contador. Felipe, tem empresa mais barata, tem empresa que atende de acordo com a tua necessidade. Você está começando, você paga um valor. Eu estou botando aqui valores normais acima da média, tá? Valores que eu posso dizer normais com um pouco de folga, para poder ficar redondo. Então, considerando que você paga R$500 por mês a contabilidade, tá certo? Vamos considerar 500. Quanto é que você paga o contador na tua região? Deixa eu ver teu comentário. Na sua região, quanto custa pagar um bom contador para uma construtora? Gente, não estou considerando contador ruim, um bom contador. Pessoal do YouTube, tá falando algum valor aí? Só para poder eu botar aqui o valor. Por quê? Eu vou diluir isso aqui no ano para você saber quanto você tem de custo só para manter o CNPJ. Sem contar os impostos de acordo com as notas que você emite, porque a gente é do Simples Nacional, né? Você quando entra, geralmente entra pelo Simples, porque é uma única guia que a gente paga a dar, todo dia 20. Ó, o meu amigo André botou um salário mínimo. O salário mínimo hoje é R$1.017, eu não sei. Eu não vou considerar um salário mínimo não, eu vou considerar R$500, para você ver que eu estou jogando por baixo. Então, um bom contador hoje, considerando a R$500, se eu for diluir durante 12 meses, dá quanto? R$6.000, ó. R$6.000. Vamos supor que só tem essas contas aqui. Não vou colocar mais nada. Só os custos com o CNPJ durante um ano. Ó, 12 meses de R$500, eu vou ter aqui 6.000. Por quê? Eu não posso achar que a minha empresa é só considerar a taxa de abertura e o contador, não. O correto é você diluir todos esses valores. Então eu tenho aqui, soma aí, Henrique, para mim, por favor. 9.100 no primeiro ano de empresa. Óbvio que no segundo ano você elimina essa taxa aqui e essa daqui. Você só mantém a taxa de localização. Mas ó, no primeiro ano de empresa eu tenho um custo de 9.100 por ano. Se eu for diluir isso aí por mês, em 12 meses, meu custo mensal no primeiro ano para ter a empresa é R$758. Aí eu te pergunto, você está pronto para ter uma parcela como essa? Aí você acrescenta aí todas as suas despesas, como combustível, alimentação, como taxa do aluguel do seu escritório, enfim. Isso aqui é quanto você vai ter que ter livre, fora imposto, todo mês para manter essa empresa.
Felipe, mas é caro. Esse é o primeiro ano. Estou dando como exemplo o primeiro ano só, gente. Para você entender que muitas das vezes as empresas quebram porque ela acha que é muito simples. Mas será que você hoje, se você parar de ter serviço, se porventura aconteceu o que aconteceu no coronavírus e aconteceu uma dificuldade que tu não pode trabalhar durante 3 meses, tu tem como manter isso aqui durante os 3 meses? Será que tu tem como segurar a empresa durante 3 meses sem aparecer cliente, sem aparecer serviço? E aí, responde pra mim. Faz sentido ou não faz? Quando eu pego esse serviço aqui, eu tenho que diluir ele pelo ano. Para poder até saber quanto eu tenho que faturar por mês, no mínimo, para arcar com as minhas contas e sobrar o salário que eu quero. Então, ó, R$ 758 por mês é o valor mínimo, considerando isso aqui, tá, pessoal? Esses valores aqui não são valores exatos. Eu joguei valores próximos da realidade para dar valores redondos. Olha aí, não sou eu que estou dizendo, não. Tem gente me dizendo que o contador aqui é um salário mínimo, outro está me dizendo 700, outro está me dizendo 1.250. Eu estou levando em consideração só um de R$ 500. Se eu pegar um de 1.000, isso aqui já vai para 12. Então, empresa é um filho. Você traz junto com você um filho, gente. E filho você não pode deixar de mamar, não. Não pode deixar com fome, não. Senão ele morre. E a sua empresa pode morrer junto com você. Olha só aqui, não sou eu que estou dizendo. Legal, vocês estão me dando os preços aqui para ver que eu estou dentro da realidade. Posso continuar então, pessoal? Faz sentido para vocês? Meu Deus, Felipe, então quer dizer que não vale a pena abrir um CNPJ. Pesquisa aí o imposto hoje para pessoa física. Como eu quase não emito nota para pessoa física, eu não estou, pessoal, eu nem estou contando imposto, não estou contando INSS, não estou contando faturamento, estou contando nada disso. Estou falando só os custos de manter a empresa. Sem funcionários, sem nada. Quando você tem funcionário, você sabe que você tem as guias do INSS. Se você é desonerado, você vai pagar junto do imposto, enfim. Tem essas opções. Aí eu peguei aqui agora e você deve estar se perguntando, Felipe, então não vale a pena abrir um CNPJ? Vale sim, vale demais. Chega um momento da sua vida que você vai precisar ter uma quantidade tão grande de serviço, que você vai ter tanto serviço, que pagar como pessoa física vai sair muito caro. Pagar como pessoa física vai sair muito caro. E aí o CNPJ tem as suas vantagens de você comprar em grosso, de você comprar material mais em conta, de você comprar faturado. CNPJ traz diversos benefícios, inclusive plano de saúde, o plano de saúde meu, da minha família, o melhor plano que tem, com valor mais em conta. Linha empresarial da empresa, enfim, ele traz diversos benefícios, comprar carro mais barato, traz sim diversos benefícios. Mas para ter o CNPJ eu tenho que ter primeiro como mantê-lo. E é isso que eu quero mostrar para vocês. De que adianta eu ter um CNPJ, eu ter um custo de quase R$ 750 por mês para não ter serviço, para não ter cliente, para não ter obra. Não adianta. Não adianta. Ó, preste atenção comigo. Tu pegou um projeto, vamos lá, o imposto. Vou botar aqui CPF. O Henrique está pesquisando na internet, tá? Qual é o valor? Ó, o valor vai de 11% a 20% aqui. O Henrique achou valores da prefeitura. Eu vou considerar o valor de 11%, tá? Para CPF, vamos considerar que o valor do imposto da nota seja 11%. Sem contar imposto de renda, que ainda entra junto, tá? Você sabia que o imposto de renda de pessoa física também é debitado? O MEI é diferente, pessoal. O engenheiro não pode ser MEI, mas eu vou falar sobre isso depois. Então, ó, 11% de imposto quando eu sou CPF. Quando eu sou CNPJ, primeira faixa do Simples Nacional, se eu não me engano, é 4,5%, que eu já estou bem longe disso. Mas quando a gente começou, era 4,5%. Olha que diferença. Aí você deve estar se perguntando, poxa, peraí, primeiro mês que eu vou estar aqui. No primeiro mês, eu tive 5 mil de faturamento. Ó, eu tive 5 mil de faturamento. 5 mil reais. Considerando conta simples. Se eu tive 5 mil reais, quanto que sobrou para mim? Eu tive 11% de imposto, eu tive 550 de imposto. Ó. Sobrou para mim 4.450. Isso aqui é o que sobrou para eu poder pagar minhas contas, considerando essa continha básica só do imposto. Faz sentido? Ah, e no CNPJ? No CNPJ dos 5 mil, os mesmos 5 mil,
Se eu for pegar aqui, 4,5% de 5 mil dá quanto, Henrique? Por favor. Dá 2.000. Não. 5 mil vezes 0,045. A calculadora é o Henrique, pessoal, aqui hoje. Ó, eu pago aqui apenas R$225 de imposto. Poxa, Felipe, então, pera aí. Vale a pena ter CNPJ. Olha só, se eu for pegar aqui, eu tive um total aqui de 4 mil, sobrou para mim 775. Aqui, foi mais barato ser CNPJ? Para esse exemplo foi, só que você está esquecendo de somar os 750 que você teve de custo para manter, ó. Então, ó, dos 775 aqui, só sobrou 4 mil. Se eu for levar em consideração um faturamento só como esse. Faz sentido? Agora, se eu for diluir isso aqui, ó, menos no caso, tá? Menos. Se eu for diluir os custos do CNPJ por mês, aí só sobrou no total agora R$4.025. Ter CNPJ nesse momento foi mais caro. Ter o CNPJ, considerando somente essas contas aqui, foi mais caro. É exatamente o que o nosso amigo Rodrigo _BJJ. É arriscado abrir CNPJ, porque no mês seguinte, isso aqui foi no mês de junho. Ó, junho, ok, como pessoa física. Sobrou 4.450. No mês de fevereiro, no mês de junho aqui, sobrou 4.025. Quando foi? No mês de julho, o que aconteceu? No mês de julho tu não teve obra. Faturamento foi quanto? R$0. 11% de R$0, você pagou 0 de imposto. E aí tu teve nada de contador, tu pagou 0 de conta, tu não teve nenhuma dívida. Aqui no CNPJ, tu faturou 0, tu pagou 0 de imposto de dar. Mas tu teve isso aqui, ó, para pagar de dívida no mês seguinte. Ou seja, o que sobrou do mês de junho, tu já teve que gastar no mês de julho para cobrir as dívidas de não faturar. Lembre que uma empresa, ela tem um oxigênio, e esse oxigênio é cliente. Se você não tem cliente, você vai morrer. Você consegue sobreviver sem respirar? Quanto tempo você consegue passar debaixo d'água? Eu te pergunto hoje, quanto tempo a tua empresa, você hoje, se for sua empresa, você conseguiria passar debaixo d'água? 1 mês, 2 meses, 3 meses? Quanto tempo você conseguiria pagar os custos de contabilidade e os custos que você tem aqui? Cara, meu custo aqui é alto para manter. Se eu for parar para pensar quanto eu pago para manter só meu escritório, dá quase R$10.000, contando as pessoas que trabalham aqui no escritório. Não dá nem para contar tudo, dá mais do que isso. Mas quanto tempo eu consigo manter aqui se eu não tiver serviço no CNPJ? Engenheiro não pode abrir MEI. Então, Felipe, pera aí. Quando é que vale a pena eu abrir meu CNPJ? A partir do momento, pessoal, que, por exemplo, é mais caro pagar o imposto de pessoa física do que pagar o imposto de pessoa jurídica. Olha aqui quando vale a pena. Quando eu tenho cliente, quando eu tenho serviço. Imagina aqui agora, ó, eu como CPF faturando aqui 50 mil no mês. 50 mil é muito. Tem certeza que 50 mil é muito? Nós trabalhamos com obras de 350 mil, 450 mil, 1 milhão, 2 milhões. Faturar 50 mil no mês é muito fácil. Se tu pegar aqui 4 projetos e 2 acompanhamentos de obra, tu fecha 50 mil no mês. A depender de como você faça isso, o tipo de porte de obra. Então, vamos supor aqui, eu vou para alinhar a expectativa, né? Que talvez 50 mil seja muito para você. Depois que você participar do intensivão, você vai ver que 50 mil não é tão difícil assim. Então, ó, vamos supor 30 mil reais. 30 mil reais aqui de faturamento no mês. Se eu pego aqui a 11%, vamos botar 12% agora. Eu botei o mínimo, agora eu vou botar um valor a mais. 12% de 30 mil dá quanto, Henrique, de imposto? R$3.600 só de imposto. Ó, e aí se eu for no CNPJ, primeira faixa de 4,5%, 50 mil vezes 4,5%. 30 mil.
Então aqui de imposto, ó, já vai para 1.215. Olha só, R$1.215 de imposto só. Por mais que eu some aqui os R$750 da contabilidade, das taxas que eu tenho no primeiro ano, eu ainda tenho no total aqui, ó, estourando 2.000 de imposto. No CNPJ aqui sobrou 28.000 livre e aqui sobrou apenas 26.400. Aqui valeu a pena ter um CNPJ. Então, o CNPJ, pessoal, você tem que estudar. Vai chegar um momento que é mais caro não ter CNPJ. Aqui foi mais caro não ter CNPJ do que ter CNPJ. Então, tem hora que CNPJ é vantagem. É vantajoso. Ó, o nosso amigo André, ele diz o seguinte: em contrato por administração de obra, no qual o material sai direto da conta do cliente para fornecedor, 50k é muito. Se você está falando de um contrato só. Quando a gente trabalha com contrato de administração, você tem liberdade. Você consegue pegar 6, 7 obras ao mesmo tempo, fazendo gestão e com metodologia correta. Se cada obra dessa tiver um faturamento mensal de 30, 40 mil reais, bota aí 40 mil reais no mês de cada uma. 5 obras dá 200 mil. Quando você multiplica 10%, 15% disso, já dá aí 20, 30 mil para chegar nisso aqui, ó. 30 mil reais. Não é um valor impossível. É um valor que você pode demorar a chegar nesse nível aqui. Mas com técnica de gestão correta, com metodologia correta, cara, não é difícil. E você não precisa trabalhar só com contrato de administração. Você pode trabalhar como empreita e como administração. Você pode trabalhar fazendo a prestação de serviço de mão de obra de forma avulsa. Existem várias formas, gente. Mas calma, eu vou mostrar isso no intensivão. Ó, o engenheiro Silas Silva tem CNJ, mas prefere emitir como pessoa física, pois a alíquota é mais em conta. É relativo, eu não lembro de projeto de cabeça, cara. Eu tenho o Rodrigo é meu consultor financeiro, ele que me ajuda nisso aqui. Tem situação realmente que o projeto, se eu não me engano, ele se enquadra no anexo 5 e dá 15,5%. É relativo, eu não vou lembrar o certo. Você como trabalhar mais com projeto, deve estar me dizendo aí. Gente, faz sentido para vocês? Concordam comigo que tem um momento certo para você abrir o CNPJ? E que você, quando tem uma pressão, quando você sabe que todo mês você tem que trabalhar no mínimo para pagar R$800, sabe o que é que acontece? Tu começa a se prostituir no mercado, aceitando qualquer serviço porque está preocupado para pagar a conta do contador no final do mês. Tu começa a pegar qualquer serviço, a fazer de qualquer jeito, a pegar a quantidade muito grande de serviço para poder se preocupar em pagar a conta. E não é assim que você tem que trabalhar. A engenharia para você não pode ser uma dor de cabeça, ela tem que ser a solução. O CNPJ, ele tem que ser a solução para você ganhar mais. E não um problema, não a dor de cabeça. Deu para entender o que eu quero mostrar para vocês? Não cometa o erro de dar um passo maior que a perna. Esteja preparado, em solo firme com a perna para poder dar um passo. Tenha oxigênio, tenha cliente. O segredo de tudo isso aqui é o que eu mostrei. Você pode trabalhar sem CNPJ em diversas áreas, você pode ganhar dinheiro em diversas áreas sem ter CNPJ, mas você precisa de duas coisas. Primeiro, cliente. Segundo, competência. E o terceiro, fundamental, que eu não quis nem falar de 3 coisas, mas a terceira é coragem para tirar a bunda da cadeira. Porque não vai cair do céu não, meu amigo. Corra atrás. E se você quer aprender como ter obra, como viver na construção civil, participe do Intensivão 14, 16 e 18, que eu vou dar o meu método passo a passo, de forma detalhada, de como ter obra, como ter cliente e como viver da construção civil. E aí, pessoal, tranquilo? Deu para entender o nosso conteúdo? Ficou clara a informação? Além de que, pessoal, ter o CNPJ aqui, possivelmente você consiga reduzir custos, você consegue comprar mais barato, faturado. Um exemplo, o Vedalite, ou o Vedacity, que a gente comprou recente, como pessoa física saía 125, ou era 121, ou era algo desse tipo. E como pessoa jurídica, a gente estava conseguindo comprar a R$90, R$88. Então, quando você vê, no geral, o CNPJ é vantagem, mas para isso eu tenho que ter oxigênio, eu tenho que ter fluxo de caixa, eu tenho que ter fluxo de serviço.
Não adianta eu ter um escritório desse para receber só mamãe e papai quando vier me visitar. Esse daqui tem que estar aberto para trazer cliente, para trazer obra, para trazer serviço. Porque sem dinheiro ninguém sobrevive. Pessoal que está chegando agora, pessoal, no grupo Obras Lucrativas, tá lá o grupo Obras Lucrativas, que é o grupo do Intensivão, onde eu disponibilizo materiais extras, como modelo de contrato, modelo de proposta de financiamento, enfim. Lá dentro do grupo, eu estou mandando um link do YouTube, tá? Por quê? Porque ontem a gente teve um problema com a live, lá tem um link do YouTube, e o YouTube a gente está deixando geralmente disponível até o outro dia. Então, se você chegou atrasado, se você não conseguiu ver o começo da live e quer assistir esse mega conteúdo, basta você estar lá no grupo do Obras Lucrativas, do Intensivão, que é o evento que vai acontecer 14, 16 e 18 de junho. Vou lá no grupo, tem um link que você pode clicar e assistir essa aula até amanhã. Então vale muito a pena. Recomendo que você vá lá, clique no botão e assista caso você não tenha conseguido. Se essa live te ajudou, se você gostou desse conteúdo, eu quero te convidar agora a dar um print na tela, marcar as reconstruções e dar a César o que é de César. Se essa maratona tem te ajudado, cara, eu estou me dedicando muito. Eu estou me dedicando de verdade para que você não passe pelas dificuldades que eu passei no começo da minha carreira. Então, eu estou aqui sem almoçar, mais uma vez, sem almoçar. O horário da noite eu só consigo jantar depois da live, mas eu estou aqui comprometido. Agora não adianta. Se você está achando que é a fórmula mágica, não é! Se você não está comprometido, vaza, vai embora, não precisa nem estar aqui. Eu só quero os comprometidos, porque eu estou comprometido com o seu sucesso. Agora, se tu não tá, vaza. Essa live não é para você. O mercado seleciona quem está comprometido. Então, se você está comprometido, fica comigo. Amanhã é a última live da semana, né? As duas últimas lives da semana. E aí a gente retorna na próxima semana com mais uma semana de maratona. Às 12h20 e às 19 horas. Gostaram do conteúdo de hoje? Dá aquele print e marca as reconstruções. RB Construir. Recomendo você procurar um escritório de contabilidade. Engenheiro não pode abrir MEI. Nossa atividade, nosso KNAI de atribuição, ele não se enquadra para MEI, beleza? Então, por quê? Cara, não sei. Não trabalho com contabilidade, mas ele subentende que a engenharia civil, nós não conseguimos, teoricamente, trabalhar só nós. Nós temos que ter alguém para delegar, digamos assim. Eu não entendo, eu acho que seja por isso. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e nos vemos no nosso próximo encontro.